Boa noite. Hoje temos mais uma live muito legal que vamos falar sobre a China, tão falado neste momento. A China, esse país da Ásia que tem aparecido aí para muitas nações, muitas pessoas preocupadas com a China. Então vamos aproveitar e convidar nossos amigos. Temos aqui a Vicky Campos, Wesley, Lourdinha, o professor Frank já entrou, Paulo César, Carol Dalmagro. Sejam todos bem-vindos. Já aproveite e chame os seus amigos. Possamos debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre a China. China, esse país asiático tão conhecido. Temos mais. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Um prazer estar novamente aqui compartilhando algumas ideias aí. Desta vez agora falando um pouquinho sobre a China, né? Sobre a China. Está travando um pouco a imagem. Não sei se é a sua internet ou a minha. Me dê um oi. A minha está travando? A sua internet está travando, a minha está normal. Está normal? A minha está normal. Tá. Está normal. Bom, então acho que é alguns picos. Bom, pessoal, aproveite e convide aí os seus amigos, familiares para mais essa live que nós vamos tratar um pouquinho sobre o país China. Franks, fala um pouquinho sobre o seu currículo, só para as pessoas conhecerem mais. Tá. Eu sou professor aí há 25 anos, né? Desde o ano de 95 eu ministrei aula em dezenas da cidade de Cuiabá, Várzea Grande, do interior. Hoje trabalho na gestão, né? Um dos gestores, mantenedores do Grupo Fato Educacional. Sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso, do IFMT, Campus Bela Vista. Estamos lá trabalhando com a criançada, então um abraço aos alunos que estão do IFMT, que estão nos vendo e ouvindo. E, como graduação, fui fazer Geografia na UFMT, posteriormente fui fazer Contábeis também na UFMT, aí fiz pós-graduação em Gestão Pública, pós-graduação em Docência de Ensino Superior, posteriormente fui fazer o mestrado em Desenvolvimento Regional na UFMT e finalizamos o doutorado em Cultura Contemporânea também pela UFMT. Então, é sempre ligado à área de educação. A educação é uma coisa que eu gosto e eu trabalho, é minha função de trabalho, mas é um prazer para mim ministrar aula, trabalhar, trocar ideia com os alunos. Então, educação é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e sempre é bom trocarmos ideias relacionadas a esse assunto. Ok, então nós temos mais algumas pessoas que entraram aqui. Temos o Rubens Ioli, seja bem-vindo. Gleiton, temos também... Era cair a conexão. O Janerd, quem mais? O Marcelo, o Bianco, a Bida Buradi. Temos também o Paulo César, que já disse que China é o dragão asiático. Ok, é até importante a gente frisar que todas as terças-feiras, a partir das horas, nós teremos uma live com o professor Franks. Então, você deve aí convidar os seus amigos, seus familiares para participar dessa live, que a cada semana trará um assunto novo, atual, para que nós possamos aqui debater com o professor. Frank, já começa falando para nós como é a China. Bem, a China ela é um país interessante. Ele é muito diferente culturalmente do que nós conhecemos aqui no Brasil. Ele em termos culturais, em termos populacionais, em termos de dinâmica econômica, em termos de crescimento econômico, ele é muito disparo do que nós temos hoje no país. Por exemplo, no Brasil agora, por conta da questão do coronavírus, é comum as pessoas fazerem fila e distanciarmos uns dos outros. Na China isso não existe.
Se você fosse pegar um ônibus, um metrô, um trem lá na China, vale a lei da selva. Vale quem entra primeiro. Então ele entra primeiro e vai. Mas ele é mal educado? Não, não é um hábito cultural dele, é um costume cultural dele bem diferente do nosso. Nós é desrespeitoso passar à frente das pessoas no ônibus, por exemplo. Mas para eles é normal, isso faz parte da cultura deles. Mas por que eles fazem isso? Se isso não for uma falta de educação, o que é isso aí? Então explica isso aí. Vou dar um exemplo. É que os chineses, nos anos 50, anos 60, eles brigaram muito pela comida. A Revolução Cultural na China levou milhões de pessoas à miséria, à fome e à morte. Então não tinha como ficar na fila num país com mais de 1 bilhão de pessoas. Então as pessoas adentravam e iam tomando o alimento um dos outros. E esse hábito cultural é até os nossos dias. Então não é uma falta de educação, como nós iríamos taxar aqui no Brasil. É uma questão de sobrevivência. Para dar um exemplo de uma cultura bem diferente da nossa. Outro exemplo bem clássico que a China exportou para o mundo é a questão dos fogos. Fogos de artifício é um negócio muito comum. Você vai comemorar aí Ano Novo, fogos de artifício. Vai comemorar, por exemplo, aí festas, né? Aniversários, casamentos, né? Títulos do Flamengo, comemora tudo aqui com muitos fogos, esses fogos de artifício, eles têm origem onde? Na China. E por que o chinês usa fogos de artifício? Nós, para comemorarmos. E ele tem uma outra função. Os fogos na China têm a função de expulsar os espíritos da casa. Olha só, a China inventou os fogos, a pólvora e os fogos na sequência, né? E lá tem o valor dos fogos é bem diferente do que nós conhecemos aqui. Aqui comemorarmos algo, né? Aqui no Brasil, mas lá não, lá é uma forma de expulsar, uma questão assim, religiosa, né? De expulsar aí os seus espíritos da casa. Então é um país muito diferente, um país, certo, antigo, muito mais antigo que a nossa nação brasileira, e mesmo sendo muito antigo, é um país que tem uma certa homogeneidade do ponto de vista étnico. Por isso que nós achamos que todo chinês é igual. Na verdade, o chinês não é igual, ele é muito diferente, por exemplo, do japonês. Embora para nós brasileiros olharmos, né, um chinês e um japonês, achamos que todo mundo é a mesma cara. Não é, muito diferente, é um outro grupo étnico. Outro detalhe, as questões, os costumes chineses, eles são muito diferentes dos japoneses, por exemplo, né? O japonês ele é extremamente silencioso, quieto, comedido. O japonês ele não atende nem telefone em praça pública, atende telefone assim no meio das pessoas, porque ele é tão discreto. O chinês nós temos como um brasileiro, expansivo, fala bastante, brinca bastante, fala alto, como o brasileiro, por exemplo. Então, tem uma diferença muito grande, né, em termos culturais da China do que nós temos em alguns lugares do mundo. Ok, então, para você que chegou agora, nós estamos aqui com o professor Franks falando sobre o país China. Já aproveite, deixa aqui, ó, já aperte esse aviãozinho aqui embaixo e convide seus amigos para participar dessa live, muito importante. E aperte o coraçãozinho aí para a gente sentir como que está a sua percepção desse debate. A Carol Dalmago está perguntando o seguinte: nós sabemos que a China é uma grande potência. Você acredita que ela é capaz de crescer ainda mais nessa pandemia? Tá. Bem, a pandemia ela gerou um crescimento negativo de muitos lugares do mundo. Certo? E vamos pegar como referência aqui 2019, né? 2019, que é um ano que todo mundo cresceu pouco no mundo já, independente de pandemia ou não, surto pandêmico é de 2020, mas 2019 o mundo todo cresceu menos, mas o crescer menos da China foi 6,1%. O Brasil foi 1,1% para compararmos apenas. Então, o crescimento chinês, que ele é pequeno porque desde 1990 a China não crescia tão pouco. 6% para nós seríamos assim, festas à vontade no Brasil. O Brasil não consegue crescer 6%, né, a pau, mas o chinês cresceu pouco, cresceu 6%. Então, mesmo com o ritmo diminuído, a China ainda causa
certo? Temor e apreensão e aí admiração, porque ela cresce muito acima da média global. Então, os países do mundo, eles geralmente crescem menos do que a China. Agora, a questão pandêmica no mundo vai fazer os países decrescerem. Isso é uma verdade. No caso do chinês, a perspectiva agora, estamos aí quase em meados do ano, mas a perspectiva chinesa é crescer este ano em torno de 4% positivamente, sendo que o cenário brasileiro é decrescermos 4%. Para você ter uma ideia, né? Brasil 2019 cresceu 1%, China 6%. Previsão Brasil 2020 é menos 4%, a China mais 4%, ou seja, vai ampliar ainda o fosso entre Brasil e China. Então, mesmo com a crise da pandemia, da Covid-19, afetando o mundo todo a partir da China, o crescimento chinês ainda será maior que os outros países do mundo. Então, o impacto econômico que ela tem, Claro. mesmo assim, ainda vai ter um PIB positivo. O PIB chinês ainda será um PIB positivo, mesmo com o surto da pandemia, né? Eu precisava lembrar que mesmo a pandemia tendo surgido a partir da China, o número de mortos na China é muito menor que o do Brasil. Hoje, por exemplo, hoje o Brasil ultrapassou o número de mortes da China. Ou seja, o controle da pandemia foi muito maior lá. Então, a recuperação é muito maior. Basta crer, por exemplo, hoje fala-se muito em aparelhos para respiradores artificiais no mundo. Aqui na ventilação mecânica, porque a pessoa atacada do Covid-19 tem problemas respiratórios. Então, fazer uma ventilação mecânica. E esses ventiladores mecânicos saem a priori do mundo da China. Então, a China perdeu muito, claro, mas já está com uma fila gigantesca de pessoas pedindo respiradores aí mecânicos. Máscaras. Brasil, um país que não produz máscara. Máscara cirúrgica, eu falo, não máscara artificial, é máscara caseira. As máscaras cirúrgicas, elas são feitas na China, da China para o mundo todo. Ou seja, dá para você ter uma noção da importância da China, mesmo no período da pandemia. Estava vendo que as indústrias chinesas conseguem produzir 5 mil respiradores por dia. Agora pulou para 10 mil respiradores por dia e não consegue atender a demanda global. Então, está tendo agora um período de... os países estão pegando com o navio, buscando os respiradores da China, e no meio do caminho, esses respiradores são retidos, para não falar roubados, por outros países onde fazem escala os navios. Então, por exemplo, os americanos barraram, navios brasileiros estavam nos Estados Unidos, barraram, tomaram a carga que era de respiradores chineses. A Argentina fez algo semelhante com o Brasil. O Brasil agora teve que buscar de avião na China para evitar fazer escala em outros países para poder trazer o respirador para o Brasil, equipamentos para o Brasil. Então mostra que o dinamismo econômico chinês ainda é muito grande, mesmo com o surto pandêmico. Bom, então aí cada um se virando do jeito que pode, né? Mas, Franks, como que funciona essa questão da China, a parte estrutural, natural da China? Como que funciona? Tá. A China é um país, vou pegar um pouquinho que o professor fala demais, e aí acaba a voz falhando, né? A China é o seguinte, a China é bem tranquila. Eu posso dividir a China, que é o terceiro maior país em dimensão territorial no mundo, eu posso dividir em duas partes, a parte oriental, a parte leste, da parte ocidental. A parte ocidental da China, ela é considerada um vazio demográfico. O que vem a ser um vazio demográfico? É o seguinte, vazio demográfico é pouca gente morando. Como que é possível um país gigantesco com mais de 1,4 bilhão de pessoas ter pouca gente morando em toda a parte centro-oeste? Bem, explico por quê. Porque a parte oeste eu vou encontrar uma área montanhosa. Uma área montanhosa, a região do Tibete, né, do Himalaia, que é o teto do mundo, ou seja, uma cordilheira montanhosa gigante. Tem pouca gente morando lá. Por conta do Tibete, eu vou encontrar duas grandes áreas desérticas. Uma região da Manchúria, certo? Interior, né? A região interior da China, né? Essa região, né? Da Manchúria interior, do oeste chinês,
ela é uma região do Xinjiang também, uma região desértica, porque a umidade não passa, né? A região próxima à Mongólia, chamada Mongólia Interior também, ou Inferior, também é uma área desértica. Então, são áreas desérticas ou desertificadas por conta da baixa umidade relativa. É frio, mas é desértico. Ou seja, nessas áreas a oeste, eu vou encontrar de indústria, por exemplo, só indústria bélica sendo forte na região. Agora, quando eu coloco na parte leste, eu vou encontrar a Manchúria propriamente dita, aí sim é uma Manchúria de verdade, né? Como nós conhecemos, e a região sudeste. São duas áreas riquíssimas em recursos minerais, minerais metálicos, e essas áreas de minerais metálicos vai proporcionar um grande potencial mineralógico para a China. E então a China tem uma grande produção industrial porque tem muita matéria-prima. E também vamos encontrar nessa região a leste uma área que é chamada de formigueiro humano. Por que formigueiro humano? Porque apesar de ser um país muito grande, como metade do país é desertificado, porque é montanha, é desertificado, porque é deserto, a outra parte vai ter muita, mas muita gente morando. Então essa área leste é a área onde está Wuhan, por exemplo, onde foi o berço da pandemia, onde estão as zonas capitalistas da China, onde vamos encontrar muita gente morando. Cabe ressaltar que parte desse crescimento chinês é porque na China também a liberdade de expressão ela é muito restrita. Como assim? Lá na China, nós vamos encontrar uma entrada gigantesca das ações do Estado comandando a economia. Então, o governo, por exemplo, ele acredita que um bairro, um lugarejo, uma cidade, ela precisa ser mudada de lugar. Ele simplesmente vai lá e tira todo mundo da cidade e rapidamente reconstrói do jeito que ele quiser. Então, para você ter uma ideia, como que muda muito rápido, não tem esse monte de espera como temos no Brasil, como é moroso as questões brasileiras. Então, lá da China é muito, mas muito rápido em relação a isso. Bom, temos mais aqui algumas pessoas que entraram. O Lauro, seja bem-vindo. O Maicon, Personal Robson, Rosilene Prado, Fernanda Borges, Edir Campos, temos mais Sabrina, Manter Boarofina, Yandra, Rubia, Jane, Andrezinho, Renan e outros aqui. Pessoal, já deixa aqui o seu comentário, deixe sua pergunta. Nós estamos tratando aqui sobre a China. E, Franks, como que funciona a questão da divisão cultural deste país? Então, esse país ele tem uma cultura mais homogênea comparado com a nossa, embora seja milenar. Eu falei agora da pólvora que surgiu a partir da China, dos fogos a partir da China, mas, por exemplo, a China foi o país onde inventou-se o papel, certo? Papel, a bússola, né? Então, você vai encontrar aí na China um país que culturalmente ele é muito desenvolvido. E aí todo mundo conhece, né? De ouvir falar pelo menos, né? A grande muralha chinesa, construída à custa, claro, né? De milhares, né? De vidas, mas foi construída para quê? Uma forma de divisão, né? Uma forma de proteção que o chinês tinha, certo? Na época dos reinos bárbaros aí com os mongóis. Então, é um país que tem uma cultura rica e isso se espalha para o seguinte. Vou dar um exemplo. Quando o chinês, o ano novo chinês, os anos chineses não são iguais aos anos aqui no Ocidente. Por exemplo, aqui no Ocidente, nós temos um calendário solar, né? Ou seja, um ano, né? Tem lá todo ano, acaba-se no mesmo período de dezembro, acaba um ano. Na China não é assim. Como é um calendário lunar, às vezes comemora o ano lunar, certo? Em agosto, às vezes começo de agosto, final de agosto, às vezes setembro, às vezes outubro, porque o calendário é lunar. E os animais na China, cada ano é um animal. Então, às vezes a gente compra aqui coisinhas vindo da China de coelhinhos, por quê? Porque é ano do coelho. Coisinhas de elefante, por quê? Porque é ano do elefante na China, né? E assim ano do cachorro, e assim vai embora. Então a China ela exporta também cultura para nós aqui, não é só absorve os costumes culturais ocidentais. Interessante que
a Olimpíada da China, certo? Ela foi em Pequim. Começou certinho no dia 8 do mês 8 de 2008, às 8 horas e 8 minutos. Por quê? Porque 8 é o número de perfeição para o chinês. Para nós acreditamos que aqui, o 7, né, o ocidental aqui, que o 7 é a perfeição. O chinês não, é o número 8, então, ou seja, tem uma diferença cultural assim bem interessante. Agora, engana-se que o chinês não estude nossa cultura, porque estuda muito, muito profundamente, inclusive. Eu estava, domingo último agora, assistindo lá a Band News, na TV por assinatura, e ele tem um canal, certo? Voltado, dentro do Band News tem um programa voltado para a comunidade chinesa já no Brasil. É uma pessoa que fala a língua portuguesa, e ele mostra as notícias da China para o Brasil e as do Brasil para a China. Por quê? Intercâmbio cultural. O governo chinês mandou os seus estudantes, nos anos 70, 80, a entrarem no Ocidente, adentrarem os países fortes do Ocidente, para quê? Para absorver os costumes culturais, absorver a tecnologia, o modo de viver, para levar para a China e absorver isso e produzir para poder vender para o próprio Ocidente. Você vai, por exemplo, no oeste norte-americano, na Califórnia, nos Estados Unidos, você vai encontrar empresas de aviões chineses voando voo direto da China aos Estados Unidos. Você vai nos aeroportos da costa oeste americana, da Califórnia, São Francisco, San Diego, Los Angeles, você vai encontrar mais chinês que norte-americano dentro do aeroporto. Porque esse intercâmbio cultural eles fazem para absorver o que tem de fora, trazer, levar para a China, produzir na China, criar uma necessidade ocidental a partir da China para que eles possam vender para o Ocidente. Então a China faz muito isso, fez e tem feito e vai continuar fazendo, pegando em todos os lugares do mundo, inclusive Mato Grosso. Para dar um exemplo, vira e mexe tem comunidades chinesas, empresários chineses vindo vistoriar terras, comprar terras, certo? Ver áreas aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, fazer intercâmbio cultural e, claro, econômico, né? Por exemplo, um dado extraoficial, mas parte dos garimpos aqui de Mato Grosso, eles têm parceria com o capital chinês, isso hoje, e também os que não são parceria com capital chinês, pelo menos os moinhos lá, eles são de origem chinesa, porque são moinhos muito mais precisos para poder busca de ouro e diamante, que somos ricos em Mato Grosso. Para você ter uma noção como que a China ela adentra muito fortemente a economia global. Então, os chineses estão em todos os lugares, em todos os países, estão aprendendo o que tem de melhor, estão comprando, mais ou menos isso. Isso. Está largando suas fronteiras. Por exemplo, você está com um fonezinho no seu ouvido, eu estou com um fonezinho no meu ouvido, possivelmente os dois têm origem chinesa. O nosso aparelho celular, que eles podem até ter uma marca norte-americana, mas se pegarmos e esfacelarmos o aparelho, vamos ver que ele foi fabricado na China. Hoje quem está no notebook chinês, os componentes eletrônicos, ou seja, a China ela adentra muito forte em vários setores. Como diz Paulo César aqui, China está comprando tudo. Isso, bem lembrado pelo Paulo César, porque a China é um país em que ela está entrando nos mercados globais. Quando teve a crise imobiliária norte-americana em 2008, os primeiros bancos que causou a chamada insolvência dos bancos, os primeiros bancos foram comprados por quem? Capital chinês. Se você pegar agora com a crise do corona no Brasil, a China já comprou participação na empresa Azul de aviões aqui, operador de aviões no Brasil. A China tem participação já em várias outras empresas no setor de alimentícia no Brasil. Então, isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, isso é na Europa. Você vai pegar aí nos times de futebol, hoje em dia, né? Muita gente está indo para a China reforçando o bolso, né? Porque hoje a liga chinesa é uma liga que mais paga, ou melhor paga, né? Para os jogadores do mundo todo. Então, quem mais paga e melhor paga não é a Premier League na Inglaterra. Quem mais paga é o campeonato chinês, hoje no mundo. Então, o jogador que vai ganhar dinheiro, ele vai para a China
Se aqui o nível técnico ainda é baixo, ele pode reinar lá e ganhar muito melhor do que ganha no Brasil. Ok, pessoal, aproveite aí, aperta o coraçãozinho, deixe seu joinha, coloque seu comentário e faça perguntas aqui sobre esse tema que é do país da China. O Bianco, parece que perdemos a conexão com o Franks, voltou? Tá normal. Conexão aqui. Ok, tá ok, né? O Bianco está perguntando o seguinte: o que falta para a China se tornar a maior potência econômica mundial? Bem, a China, ela praticamente já é a maior potência. Os norte-americanos não conseguem segurar, né? É claro que oficialmente ainda é os Estados Unidos, mas os americanos não conseguem segurar mais o capital chinês. Vou dar um exemplo bem prático, bem simples. O que Donald Trump fez? Donald Trump fez o seguinte, falou, ó, vou boicotar economicamente a China enquanto a China não voltar para conversar conosco. O que ele fez? Ele obrigou o chinês a voltar para conversar com eles. O que o chinês resolveu em relação aos Estados Unidos? Falou, americano, eu vou comprar mais matéria-prima de você. Tá? O americano teve que ir lá e quase que implorar para o chinês comprar matéria-prima norte-americana. E a China também prometeu, mas não vai cumprir, estou adiantando o serviço, não vai cumprir, que vai olhar, vai tentar melhorar essa proteção intelectual que os norte-americanos produzem. Por exemplo, o americano inventa uma coisa, o chinês vai lá e faz algo semelhante. Né? O Facebook faz uma coisa e o chinês vai lá e aprimora. A Apple bola uma coisa, o chinês vai lá e aprimora. Então, essa proteção cultural, essa proteção intelectual, a China está prometendo ajudar os Estados Unidos. Por quê? Porque o americano não vai conseguir aguentar com o capital chinês. O americano tem um déficit financeiro gigantesco com a China. Você pegar hoje, as grandes empresas americanas têm capital chinês já. Os grandes bancos norte-americanos têm capital chinês. Ou seja, o norte-americano já tem uma dependência muito grande da China. Uma hipotética briga comercial e uma ruptura econômica entre China e Estados Unidos, você vai ver que hoje o norte-americano perde conta. Então, para você ter uma noção de como que é aí a discrepância. O som, tá sem som. Caiu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo ou não? A conexão de internet. Bom, tenta sair e entrar novamente. Enquanto isso, nós temos aqui o Gabriel, Diana, Ana Lígia, Pereira, Rita, Marcos, personal, Daila, Bruna, Silva, Jaime, Marcos. Nós estamos aqui falando sobre a China. Deixa aqui a sua pergunta para o professor Franks. Já estamos na metade da live. E aproveite, convide aí os seus amigos, seus familiares, aperte aqui o aviãozinho e faça mais esse convite. Franks, essa última parte que você mencionou, cortou o vídeo. Cortou o vídeo, né? Então, voltando rapidamente, então, uma eventual ruptura econômica entre Estados Unidos e a China, o que nós vamos encontrar? Os norte-americanos tendem a perder. Então, por isso que eu falo que, apesar, oficialmente, a maior economia do mundo é os Estados Unidos, oficialmente falando, mas, na prática, é o governo chinês que dá as regras comerciais no mundo. Ok, então, como nós já tem falado aí, a China é uma potência, está em todos os países. Então, responde a pergunta do Bianchi, que hoje a China é uma potência mundial, ou é a primeira potência mundial, tem capital dela espalhado por todos os países do mundo. E tem comprado aí vários territórios. Você mencionou aqui sobre a muralha da China. O que você tem a dizer sobre esse importante símbolo para a China? A muralha da China, para curiosidade,
é algo construído pelo homem que dá para se ver do espaço. É uma muralha aí, né? É milenar, não é centenária, é milenar, em que ela foi construída para poder conter a invasão de povos mongóis. Se você olhar, combater os povos mongóis. E essa muralha, ela faz parte da história cultural da China, né? Então, dá para você andar, beleza, em cima da muralha, conhecer partes da muralha. Detalhe, é que os turistas veem geralmente a muralha na parte leste, né? Mas ela se estende por todo o norte da China. Não é só na parte leste como mostra aí nos filmes ou os turistas acabam vendo aí, tá bom? Então ela é bem grande. E outra construção assim, gigantesca da China que chama atenção é a questão da grande hidrelétrica, porque a energia é um problema sério na China. A hidrelétrica na China, no rio Yangtze-Kiang, é o rio azul chinês, vamos encontrar, né, lá a maior hidrelétrica Três Gargantas, é a maior hidrelétrica que nós temos aí no mundo. E aí nós temos, por exemplo, Itaipu. Itaipu, a Três Gargantas é 1/3 maior que Itaipu. Por exemplo, é 12 mil mega, lá é 18 mil mega. Você tem uma ideia da potência que é essa economia chinesa. Um detalhe importante, que eu ia esquecendo, também diz respeito à questão da energia ainda, é que a China também é o país que mais polui no mundo. Só que, ao paradoxo, ao mesmo tempo é o país que mais investe em placas solares no mundo, mais investe em energia eólica no mundo. Você vai encontrar placa solar hoje, a maior fábrica mundial chama-se Canadian. Canadian é uma marca canadense. Só que ela produz 100% das suas placas solares na China. Frone é um inversor muito usado da placa solar. Também vem da onde? Vem da China. A WEG, que é a empresa brasileira, ela compra os produtos, né, e ela nacionaliza os produtos para vender no Brasil. Mas tem origem chinesa, para ter uma noção da importância dela no setor energético também. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer as muralhas da China e realmente é algo fantástico. Não dá para imaginar como que construíram uma coisa tão impotente, tão potente como é aquela muralha, porque você chega numa estação, dali você pega tipo um trenzinho e sobe lá no pico, desse pico que não é próximo, ali em cima tem as muralhas. E a muralha não é um muro simples, é um muro ali que tem uns 3, 4 metros de largura e ela se perde de vista. Então, assim, é uma muralha muito alta mesmo, fantástica, e é difícil entender hoje como que construíram aquelas muralhas, porque as muralhas ficam em cima de montanhas e são extensas, fantástico. Você citou também do aeroporto. O aeroporto de Pequim, ele também é um aeroporto extremamente gigante. Dentro dele você tem que andar de trem para ir de uma estação para outra. Então, a época, eu fui há 5 anos atrás, eu achei também tudo bem grande, bem grande. Quanto à organização que foi mencionada aqui, a questão da fila, que eles não observam as filas, a ordem das pessoas na fila, realmente o trânsito lá eu achei muito bagunçado, cada um cruzando a via de uma forma, aqueles carrinhos deles, o carro normal, moto, pessoas com bicicleta. E o que é engraçado, com tanta bagunça que eu vi naquele trânsito, não vi nenhum acidente em 15 dias. E aqui a gente tem sistema de radar, policiais, tem semáforos, faixa, e constantemente temos problemas, né? E o interessante, falando de trânsito aí, a reação que nós temos, vamos imaginar uma seguinte situação. Aqui em Cuiabá você fez um cruzamento, alguém errou ali e um carro encostou no outro. Encostou. Arranhou, ralou um carro, ou apenas no máximo quebrou o para-brisa, um retrovisor, um farol. E as pessoas descem do carro com uma violência gigantesca, né? Para poder tentar resolver a situação já quase que no murro. Na China não, o governo, lá um modelo de viver do chinês, ele viu lá, viu que teve a avaria, mas a relação dele com o outro é muito melhor do que nós temos a relação no Brasil. Então, mesmo que você vai ver
eventualmente algum trânsito batendo algum carro na China, você não vai encontrar aí na China briga de trânsito como nós temos no Brasil aí constantemente, né? Aí alguém perguntou aí sobre a questão da construção das hidrelétricas. A China, ela a princípio pegou o modelo brasileiro, a China a princípio pegou a experiência brasileira, da engenharia brasileira. Porque a engenharia brasileira é na vanguarda em termos de construção de hidrelétricas. Só que hoje a China não pega mais isso, porque a China tem indústria própria. É pelo seguinte, nos anos 70, a China investia muito em pirataria, muito investimento, né, em produtos de fora. Então, mas ele é naquele plano cultural de ir buscar culturalmente, né, as pessoas, o que tem em cada país de bom e voltar. Então, ela veio e copiou esse modelo, né, e hoje ela reproduz esse modelo para o resto do mundo, né? Ela não mais copia dos países. Interessante. A Ana Lígia está perguntando, professor, não tem limitação para empresas com capital majoritário estrangeiro comprar terras na fronteira do Brasil? E sim, na fronteira brasileira, nós temos uma questão limítrofe em que o Brasil, né, não permite que estrangeiros comprem, é bem verdade. Mas no interior do Brasil, eles fazem parcerias com empresários brasileiros, com participação dessas empresas aqui no Brasil. Então aí acaba tendo, né? Acaba tendo aí esse investimento chinês no Brasil, né? Muito grande. Ok. E como que é o relacionamento da China com os demais países do Oriente Médio? Tá. Aqui eu estou passando aqui. Eu passei meu olho aqui, agora eu vi aqui, meu olho tá ruim, mas estou enxergando aqui. Laís Duran, um abraço para a Laís aqui. Laís foi minha aluna quando era uma menininha, agora é uma famosa médica em São Paulo. É um prazer tê-la aqui, Laís. Um abraço, tá bom? A pergunta é: qual a relação da China com o país do Oriente Médio? Os demais países. Hoje, nós temos que lembrar o seguinte, que na China nós temos no mundo, na verdade, sempre dependeu de petróleo. E hoje o petróleo está em baixa no mundo. Por quê? Porque hoje dois grandes produtores, Rússia e a Arábia Saudita, brigam. E aí a China investe em veículos independentes, né? Que é o caso aí de veículos ligados aí sem ocupação humana e sem gastar o petróleo. Então a tendência do petróleo é perder força no mundo. Então as grandes empresas de petróleo do Oriente Médio, elas rivalizam com a China. Cabe lembrar que também a China é muito forte em petróleo. Só que mesmo sendo forte, a China também importa petróleo, óleo bruto brasileiro. O Brasil também importa e exporta, né, claro, mas o Brasil aí, ele é um país em que nós vamos encontrar vendendo óleo bruto a partir do petróleo para a China. Então a China tem outros parceiros, não obrigatoriamente o Oriente Médio, ele mais rivaliza com o Oriente Médio. Ok, pessoal, já estamos quase chegando ao fim. Aproveite e convide seus amigos, aperta o aviãozinho aqui, chama as pessoas para participar conosco aqui com o professor Frank sobre o tema país China, sobre a China. Frank, essa questão demográfica, pode falar. Deixa eu entrar numa questãozinha assim que está bem atual agora em relação à China, que envolve diretamente Mato Grosso, Brasil. Dias atrás começou aí a ter um embate político, né, do governo ou dos filhos do presidente com o governo chinês. É inteligente fazer isso? Não. Com permissão da expressão, é uma burrice intelectual gigantesca brigar com a China. Mas por que é uma burrice gigantesca, né? É pelo seguinte, porque a China hoje só é o maior parceiro comercial brasileiro. A China é o maior parceiro comercial de muitos países do mundo, claro, mas agora me interessa é o Brasil. Para você ter uma ideia, hoje o Brasil tem superávit comercial com a China.
coisa que não há com muitos países do mundo. Para você ter uma ideia, o Brasil tem um superávit, dados de 2019, de 27,6 bilhões de dólares com a China. A China é um comprador, certo, inveterado do Brasil, compra muito, é muito do Brasil. E aí, vamos imaginar a seguinte alegoria. Se eu tenho uma loja que vende calçados e alguém vai comprar calçados, vou tratar mal meu cliente? É óbvio que não. E o Brasil tem como grande cliente, o maior cliente VIP que o Brasil tem é a China. E o Brasil não está sabendo tratar o governo chinês. Por quê? Porque tratando desse jeito, aí você podia falar, mas os filhos do presidente não são o presidente, não representam o Brasil. Mas se o filho de uma pessoa que é a autoridade máxima do Brasil deprecia a imagem de um outro país, isso pega mal para toda a nação. Então eles não têm muita noção aí do alcance do que eles falam, né? Mas isso é danoso e não tem nada a ver ser anti-Bolsonaro, não nada a ver com isso, nessa seara, mas é danoso do ponto de vista econômico fazer esse comentário, porque a China é o maior, é o grande e o maior parceiro brasileiro. Nós não temos nenhum hoje no Brasil, tudo que o Brasil exporta para o resto do mundo, quase que 30% vai para a China. Ou seja, falando de quase que 1/3 de que o Brasil produz para exportar, vai para a China. Não vai para outro país, vai para a China. Se você pegar os Estados Unidos, vem em segundo lugar, mas vem bem mais abaixo. Se eu pegar China e Estados Unidos, dá em torno de 50%. Ok. Mas eu vou pegar 30% para a China, 20% para os Estados Unidos. O maior, se é para puxar saco, entre aspas, de alguém, eu tenho que puxar saco do chinês, não é do americano. Aí você fala, mas eu gosto dos Estados Unidos. Pô, massa, legal. Mas não adianta eu puxar saco americano, porque quem paga as nossas contas hoje é a China. Então, tem um professor amigo meu que fala assim, é melhor puxar saco do que puxar carroça, né? Então, vale para o Brasil aí. É melhor puxar o saco do chinês do que puxar saco americano, porque quem dá lucro para nós é a China e não os Estados Unidos. Uma pergunta, antes que eu me esqueça também, alguém poderia perguntar, mas o que o Brasil vende para a China? Quais são os produtos que o Brasil vende para a China? Uma coisa bem curiosa, né? Se eu pegar, por exemplo, soja e minério de ferro, vai dar 54% do que o Brasil vende para a China. Certo? 54% do que o Brasil vende para a China ou é soja ou é ferro. E se eu pegar as carnes, vai dar aí, carne de porco, de frango, de boi, né? Vai dar aí mais de 65%. Ou seja, eu chamo isso de commodity, né? São as commodities. O Brasil vende commodities para a China. E quando eu falo que o Brasil vende, 1/3 do que o Brasil vende para a China é soja. Eu tenho que lembrar que quem produz soja no Brasil é Mato Grosso. E quando o presidente ou seus amigos lá fazem uma cagada gigantesca, quem paga a conta é o produtor rural, o sojicultor aqui de Mato Grosso. Porque a soja, que vai enriquecer uma meia dúzia de pessoas em Mato Grosso, ela vai em especial para a China e não, né, para outro lugar do mundo. Então, se o chinês falar assim, tá bom, estão se falando mal de mim, legal, eu não vou mais comprar do Brasil. Estamos enrolados, Mato Grosso fica enrolado economicamente, porque nós temos uma dependência econômica hoje do governo chinês, querendo ou não, gostando da China ou não. Então não adianta brigar com a China. Tem que ser prudente, inteligente e reafirmar o acordo comercial que tem. Quando se fala de balança comercial... Tem que ser pelo menos mais inteligente, né? Pelo menos mais inteligente. Quando se fala de balança comercial positivo, só para todo mundo entender, é o que exporta menos o que importa. É isso, né? A diferença do que vendemos e do que compramos. A diferença do que vendemos e compramos, temos um superávit, sobra dinheiro para nós. Sobra quanto para nós? Temos superávit nosso, 2019 foi 27 bilhões de dólares. Isso daí é 100 bilhões de reais. Dados de 2019, né? Hoje daria aí bem mais, 125 bilhões de reais. Então, olha para você ter uma noção qual que é o tamanho da China em relação ao Brasil. Lembrem que quando o Brasil voltar a crescer, vai ser agora, quando voltar a crescer, quem vai puxar o carro
é o agronegócio de novo, certo? Então, como é o agronegócio de novo, nós dependemos de quem? Do governo chinês, da economia chinesa. Por quê? Porque lá é o maior mercado consumidor do mundo. Eles são ávidos para comer. Lá tem pegar nossa pergunta da demografia, né? Lá tem 1,4 bilhão de pessoas para alimentar. Ou seja, eu costumo brincar o seguinte, que lá na China ficou de quatro, mexeu, não é mesa, virou petisco, comeu, virou comida. Tudo vira comida na China. Lá mas é por causa lá estão consumindo morcego, isto e aquilo. Beleza, tem a teoria que fala lá de mercado de Wuhan, consome produtos assim exóticos. É cultural, isso é cultural. Mas os chineses gostam de carne bovina, gostam de carne suína, gostam de aves, e gosta da comida, de comer. Ele precisa comer. E quem vende comida no mundo? Brasil, Mato Grosso, que é o maior destaque no Brasil no agronegócio. A questão demográfica lá já é grande e parece que cada vez aumenta mais. Antigamente tinha um sistema de controle de natalidade, hoje em dia ainda permanece dessa forma? Como que Isso, lá na China, devido ao gigantesco quantidade de pessoas, o governo implementou um controle rígido da população. Lá eles usam a chamada teoria neo-malthusiana. O que é isso? O governo restringe ao máximo as pessoas terem mais filhos. Isso vigorou até 2018. Qual era a política chinesa? Era um casal, um filho. Um casal, um filho. Ou seja, cada casal chinês só podia ter um filho. E prefere filhos homens. Porque os filhos homens têm a obrigação de sustentar os pais na velhice. As filhas, não. Resultado. Isso deu né, um resultado, um excedente da população masculina em relação à feminina. Nós temos lá na China em torno de quase 40 milhões de homens a mais que mulheres. Eu até brinco assim, meninada, se a coisa estiver feia por aqui, faltando homem no Brasil, fique tranquilo, vai para a China, que lá sobra homem. Está sobrando homem na China. Só que essa política que vigorou até 2018 não funciona mais, certo? Ela é uma política que não está mais, né, em vigor. Hoje os casais podem ter mais de um filho. Por que o governo chinês fez isso? Devido ao envelhecimento da população. Hoje tem a população sendo envelhecida na China e isso dá um problema, né, para o governo chinês. É um problema, claro, a médio e longo prazo, tá? O problema a médio e longo prazo não é agora, mas é a médio e longo prazo. Ok, temos aqui vários comentários, várias perguntas. Falta pouco tempo já para encerrar nossa live de hoje. Só lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, horário de Mato Grosso, nós estaremos aqui tratando de um assunto com o professor Franks. Até fazer um desafio aí, professor Betinho, um desafio Pode aí. À vontade. Se alguém sugere um tema para a gente tratar na live de semana que vem. Eu pensei em um, mas eu posso trocar, de repente tem um tema aí top que alguém pensar e quiser colocar, pode mandar para a sugestão, a gente vai tratar aqui sobre esse tema na semana que vem. É sempre bom assim trocarmos informações, trocarmos ideias sobre alguns assuntos. Bom, então deixa aqui o seu comentário ou manda no privado depois a sua sugestão de tema para a nossa próxima live na terça-feira que vem, às 18 horas, horário de Mato Grosso. O PC estava perguntando o seguinte, já que você falou aqui, caso o Brasil brigue, né, com a China e o Brasil produz alimento para o mundo, quem iria suprir, forneceria esse alimento para a China? Teria algum outro país no mundo para suprir isso? Boa pergunta. Aí vão para os, como dizem os jovens, paga-paus dos norte-americanos. Sabe o que o Trump fez nesse acordo chinês? Falou, China, compre matéria-prima minha. O chinês prometeu que vai comprar para poder minimizar o déficit da balança comercial americana em relação ao chinês. Mas o que o americano está vendendo para a China? Soja. Pô, mas o norte-americano é meu parceiro comercial, chegado? Mas do ponto de vista econômico, é um derrubando o outro. O governo americano está passando a rasteira no Brasil nesse sentido. Ele quer que a China compre soja e ferro norte-americano e não brasileiro. Olha só,
Alguém, você perguntou aí, né? Paulo perguntou aí, de quem que vai, né? Vender. Os norte-americanos estão lá predispostos a vender à vontade para a China. O governo argentino, a mesma coisa. Um detalhe a mais. Quem visitou a África aí, nós estivemos na África aí há um ano e pouco atrás, é muita terra, mas quando eu falo muito, é muita terra nos diversos países da África estão sendo vendidas para as corporações, para indústrias alimentícias chinesas. Por quê? Porque se derrubarem alguma coisa aqui na América, eles têm um parceiro mais próximo, geograficamente falando, e terras mais baratas, com produtividade tal qual temos no Brasil, e vão poder comprar normalmente lá. Então, muitas das terras das savanas africanas estão todas virando áreas do agronegócio chinês. Ok? Alguém falou em cima sobre economia, não consegui ver quem que era, não consegui pegar a pergunta aqui. Alguém passou aqui uma pergunta aqui. Analise sobre aspectos econômicos pós-corona? Isto, é que a China ela irá se recuperar mais rápido a sua economia pós-coronavírus. Já está começando a recuperar, né, a economia dela pós-coronavírus. E nós ainda estamos no turbilhão, né, causado pelo corona. Dica da live, pessoal. Deixa aí a sua dica para o próximo tema da live, na terça-feira que vem, às 18 horas da semana que vem, tá? Tá. A analista dizendo que esse aí é uma sugestão de tema para a próxima live. Tá. Sobre economia do mundo, né? Não é economia chinesa, é economia do mundo pós-corona. É um tema, assim, espinhoso, tá? Porque as notícias não são boas. As previsões, melhor dizendo, infelizmente, não são boas, né? Em relação a isso aí. Agora, uma coisa que tem que chamar a atenção também é que a liberdade de expressão, uma questão de política também na China, a liberdade de expressão na China é extremamente restrita. Nós moramos num país cristão. O cristianismo ele é pouquíssimo difundido na China. São muitas as correntes culturais, né? Shintoísmo, né? É muito comum lá. Confucionismo é muito comum lá. Então, o que acontece? Essas políticas, né, governo chinês, eles são assim, extremamente duros em relação à liberdade de expressão. A China era um país extremamente fechado até 79. Estou falando de um país em que, eu estou falando de um país que 40 anos só abriu a economia dele. Voltando rapidinho na história, quando teve a Revolução Chinesa em 49, certo? Mao Tse-tung, ele fechou o país. Eu costumo dizer que Mao era mal mesmo, Mao era terrível. Por quê? Porque ele cerceou a liberdade, ele fez um grande salto para frente, que na verdade foi um salto para trás, porque milhões de pessoas morreram de fome ou perseguidas por Mao Tse-tung. Falamos muito dos maiores carnificinos do século XX, lembrando muito de Hitler, de Mussolini, muito de Stalin, mas ninguém matou tanto quanto Mao Tse-tung. Fechou o país. Só que posteriormente a ele, Deng Xiaoping manteve o país fechado politicamente, mas economicamente ele abriu o país, criou as zonas capitalistas na China. Porque ele falava o seguinte, não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Ou seja, ele inventou uma terminologia chamada socialismo de mercado, ou seja, politicamente socialista, mas economicamente altamente capitalista. Você quer ver capitalismo selvagem na China. A China é onde mais temos capitalismo selvagem no mundo. Então, altamente predatório. Eles acabam adentrando aí, né, no mundo todo com essa ânsia de negociação. E eles têm poder de fogo muito grande. E lá o poder ele é concentrado no... Não é presidente que chama, né? O sistema de governo. Nós chamamos de presidente. Ele é uma República Democrática da China, né? Na verdade, quem manda é o Partido Comunista Chinês, é o PCC chinês, né? É partido único na China, não tem liberdade de trocar, né? Tanto é verdade que eu falei de Mao Tse-tung, ele ficou no poder até morrer. Deng Xiaoping, né? Deng Xiaoping ficou aí até morrer.
Só um detalhe, eu falei coisa boa do Deng Xiaoping, mas Deng Xiaoping, como ele abriu economia, mas politicamente ele continuou fechado, a prova que ele fez um massacre da Paz Celestial, da Praça da Paz Celestial em 89. Quem é mais velho, que não entra no YouTube, dá uma olhada lá depois. Você vai ver que lá nós temos aquele jovem na praça e ainda aquele tanque de guerra tentando, né, passar e o jovem tentando impedir lá como tentar conter, né, o avanço da polícia, do exército chinês. E lá não tem liberdade de expressão. Hong Kong, que é uma ilha vizinha à China, que ela tem aqui uma ligação muito forte com a China, que foi incorporada novamente à China, Hong Kong, eles brigam para ter a liberdade de expressão que o chinês não tem. Eu lembro que a época que eu visitei, lá no Facebook, Instagram, YouTube, isso aí tudo era bloqueado, não tinha nenhum tipo de acesso. Era o Facebook, YouTube deles lá, especificamente. Aquela aí tem uma pergunta, já para a gente ir para a reta final. E essa história do vírus ter sido criado lá na China, ela cria uma crise econômica mundial para a China poder comprar coisas mais baratas? Qual que é a sua opinião? Ah, tá. Lá na China, eles acabam, né? Eles acabam aí, acabam sendo um país em que eles produzem para exportar. A produção é para exportação, não é para o mercado interno. A produção que eles visam aí é a exportação. Então, ou seja, eles produzem muito, né, para exportação para outros países. Ou seja, o consumo interno tem, claro, tem os novos ricos chineses, é bem verdade isso, né? Mas, apesar dos novos ricos chineses, é uma minoria, porque é altamente concentrado. O consumo chinês é muito baixo. O salário médio chinês, ele é muito menor que o brasileiro, por exemplo. Lá na China, não se paga por mês de trabalho, paga-se por horas trabalhadas semanais. Não tem descanso semanal remunerado, não tem 13º, férias. As leis trabalhistas brasileiras, elas não têm na China. Ou seja, a exploração da mão de obra é muito maior na China que no Brasil. Resultado, eles conseguem produzir em larga escala para vender para o resto do mundo com um custo, né, muito menor que o nosso. Tá, só para especificar um pouquinho mais a pergunta da Laís. Está dizendo o seguinte, a China criou o vírus, mais ou menos o que dizem, né? Criou o vírus, joga para todo mundo, gera uma crise mundial, ela sai em cada país fazendo compra de terras, de empresas e assim sucessivamente. Essa teoria da conspiração, né, que surgiu na China, o vírus, na verdade, surgiu realmente na China, em Wuhan. Se foi proposital ou não, eu não consigo provar ainda tecnicamente, né? Mas há essa suspeita, né? Mas o fato é que surgiu na China e a China vai ser o país que vai ficar mais rico pós-coronavírus. Isso é uma verdade. Ele vai sair mais forte do coronavírus que os demais países. Todos vão decrescer, as relações vão todas decrescer, mas a China ainda assim vai estar à frente dos demais países do mundo. Isso gera uma suspeita muito grande, né, em relação aí ao governo chinês. Ok, pessoal, ainda nós temos aqui várias perguntas, vários comentários, joinhas, etc. Mas o tempo acabou, a live em menos de 1 minuto já vai se encerrar. Nós agradecemos aqui a presença do professor Frank, só lembrando que na próxima terça-feira, às 18 horas, horário de Mato Grosso, nós teremos mais uma live com o professor Frank. Então esteja presente, também convide seus amigos e familiares. Considerações finais, Frank, para fechar? Ok, quero agradecer a cada um que entrou aqui, colaborou conosco, né, com as perguntas, nos vendo, nos ouvindo, né, e é sempre bom trocarmos umas ideias, né, trocarmos aí algumas informações para juntos, né, acabarmos aí crescendo do ponto de vista aí intelectual, do conhecimento geral, né, que é muito importante. E aí espero que você tenha sido útil essas informações para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora. Sim, então agradecemos a todos. Até a Laís sugeriu aqui o próximo tema. A próxima live pode ser porque tudo no Brasil vira briga política. Questão política. Tudo é polarizado, tudo é binário, né? Ou um ou outro, é verdade, né? Então, pessoal,
Amanhã nós temos mais uma live às 19 horas, horário de Mato Grosso, com o cantor Rodrigo Wegner de São Paulo, que é um cantor gospel. A live já está finalizando. 10 segundos. Até mais, até amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau.